E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. Muitas vezes esse queijo vegetal vai sim ter que ser fermentado para chegar nessas condições. E aí eu também sei que tem algumas pessoas com um receio muito grande de fermentar um queijo vegetal, de fazer qualquer tipo de fermentação em casa. E eu entendo muito bem essa situação, porque eu também já passei por isso, já tive receio de fermentar em casa, até que, de fato, né, eu comecei a fazer os meus primeiros experimentos, fui perdendo medo, não só na prática, mas também na leitura. Né, porque quando você perde esse medo de fermentar e começa, de fato, a fazer as suas fermentações em casa, e os primeiros indícios de um produto final que deu certo começa a aparecer, aí é um caminho sem volta e dificilmente você vai parar com isso. E parte desse nosso receio de fermentar, ele vem da própria conjuntura que a gente vive, do contexto histórico que a gente está vivendo. Porque imagina só, a fermentação ela é uma das práticas de conservação de alimento mais antiga do mundo, tá? Das mais antigas do mundo. Tá? Se você for pensar, hoje em dia, qual é o maior conservante que a gente tem de alimentos, o mais fácil, que todas as pessoas praticamente vai ter na sua casa para conservar alimento? É a geladeira, né? É o frigorífico. E só que isso daí, a gente está falando de, sei lá, quanto tempo vamos ter isso daí? Não mais do que 150 anos que a gente tem essa invenção da refrigeração. Menos de 150 anos contra milênios. Tá? Milênios, não estou falando séculos, estou falando milênios de experiência de fermentação que a gente tem. Então, a gente teve um vasto período na nossa história da humanidade que a fermentação era, se não a única, mas uma das para conservar o alimento. Aí começou com essa história aí de refrigeração e a gente praticamente perdeu o contato com isso. Né? E hoje em dia, o que a gente vê de transformação de alimento, o que acontece? A primeira coisa que a gente vê transformar é quando fica podre. É uma fruta que apodreceu, né, uma laranja que ficou peluda azul ali, é um arroz que começou a crescer uns cabelos brancos nele ali. Então, esse é o contato que a gente tem com transformação de alimento hoje em dia. Né? Por quê? Porque tudo que a gente compra está pronto. Né? Dificilmente a gente vai precisar de um processo de 15 dias para ficar pronto alguma coisa. É mais difícil isso. Então é por isso que eu entendo, né? É fácil de compreender esse receio que muita gente tem em relação à fermentação. Tá? Mas o que acontece é que é super seguro fermentar em casa. Você vai identificar facilmente se isso deu errado ou não. E não tem, assim, a parte de vegetal. Se alguém souber o contrário do que eu vou falar aqui, por favor, deixe a indicação, porque eu não tenho conhecimento disso. Tá? Em relação a vegetais fermentados, ou seja, fermentação no reino vegetal, eu desconheço o caso de uma pessoa que tenha morrido por intoxicação por qualquer alimento vegetal que tenha sido fermentado e comeu. Tá? Não teve um caso até agora registrado, pelo menos até onde eu tenho notícia. Então, é super seguro. E digo mais, eu quero trazer aqui 3 pontos para você perceber quão seguro é fermentar vegetal em casa e por isso eu estou falando de um queijo vegetal fermentado. O primeiro ponto que a gente tem é a utilização do sal. Sempre que a gente for fazer um queijo vegetal e for fermentar isso, ele vai ter sal. Né? E por que o sal é importante? Justamente porque o sal ele acaba selecionando muitos micro-organismos que vão estar presentes ali. Ou seja, vários micro-organismos que poderiam fazer mal para a nossa saúde, ele não vai conseguir sobreviver naquele meio minimamente salgado. Aquele meio ele passa a ser muito agressivo para um grande grupo de bactérias que poderiam nos fazer mal. E nos fazer mal, que eu digo, não é nem matar, é fazer mal só de a gente passar mal mesmo.
Então, o sal ele já é um elemento que vai selecionar bactérias boas vão ficar e bactérias más vão ser afastadas. Depois disso, sempre que a gente for fazer um queijo vegetal, ou pelo menos quando a gente está começando a fazer um queijo vegetal, é importante que a gente coloque já um grupo de bactérias boas para já começar esse processo de fermentação acontecer. Tá? Esse grupo de bactérias boas é chamado de starter, vulgarmente chamado de starter. Tá? Então, a gente precisa inocular essas bactérias. Esse starter, ele pode ser algum líquido que você previamente já preparou na sua casa, pode ser alguma cultura que você acabou comprando, seja na farmácia, seja num site especializado em queijo. Enfim, você precisa ter uma fonte desses micro-organismos para colocar ali. Tá? Se você nunca fermentou, eu evitaria aquela história de você colocar uma castanha de caju, colocar água nela só e esperar a coisa acontecer. Porque se você nunca fermentou, é mais difícil de você ter pelo menos uma referência do que é dar certo e do que é dar errado. Né? Então, a não ser que você tenha um acompanhamento, alguém que está te acompanhando a fazer isso, é outra história. Mas o importante é você já colocar então essa comunidade ali para fazer a fermentação acontecer. E por que isso? Porque quando você coloca já essas bactérias, se outras vierem, elas vão perder a competição naquele meio por essa grande quantidade que já está ali. E bactéria se reproduz muito rápido. Questão de 15 minutos, você já dobrou aquela população de bactérias. Mais 15 minutos, essa dobrada vai dobrar de novo. Ou seja, é o que falam de progressão geométrica. A coisa é absurda em termos de propagação dessas bactérias. Por isso que quando a gente já coloca um grupo de bactérias ali, ela vai dominar aquele queijo vegetal e vai ficar muito mais fácil para evitar outras que eventualmente possam chegar. Tá? E por fim, um terceiro elemento que vai proteger o seu queijo vegetal de outras bactérias é que essas bactérias que você colocou, que já estão se reproduzindo ali, que já estão dominando toda aquela matriz vegetal, elas vão produzir ácidos orgânicos. Esses ácidos vão baixar o pH. E essa condição também é um outro ponto que vai deixar aquele meio inóspito para outras bactérias. Hostil é a melhor palavra. Tá? Porque um ambiente que é ácido, ele fica assim praticamente difícil de algumas bactérias que fazem mal para a gente sobreviver ali. Então, olha só, recapitulando, o sal, o starter que você coloca e a própria produção de ácido que as bactérias estão fazendo ali já é suficiente para você ter um alimento que vai tendencialmente ser extremamente seguro. É claro, 100% seguro? O que é 100% nessa vida, né? Então, a possibilidade de dar erro, claro que existe, mas ela é muito reduzida. E outra, se der algo errado, você vai perceber na hora, ou visualmente ou pelo aroma, que vai ser desagradável. E aí é só descartar e começar o processo de novo.